Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A lua estava fraquinha naquela noite de abril. Mal conseguia furar as nuvens carregadas que se arrastava devagar pelo céu. João Benedito voltava da cidade no seu caminhão velho, carregado de mercadoria para o armazém da família. Era dono de um sítio que herdou do avô, lá nas Bandas de Três Corações, interior de Minas Gerais. O lugar era conhecido como Sítio Esperança Perdida, nome que ninguém sabia bem de onde vinha, mas que fazia sentido para quem conhecia a região. João era um homem simples, de pouca conversa e muito trabalho. Tinha 42 anos, nunca casou e vivia sozinho naquela propriedade que ficava no meio do nada, cercada de mata fechada e um riacho que cortava a terra de ponta a ponta. O vizinho mais próximo estava a uns 15 quilômetros de distância, o que fazia do sítio um lugar bem isolado, principalmente durante a noite. Naquela madrugada, quando João chegou em casa, já passava das 2 horas. Estacionou o caminhão perto da casa, uma construção antiga de adobe e madeira que resistia bravamente ao tempo. As paredes eram grossas, as janelas pequenas e o telhado de telha francesa fazia um barulho característico quando chovia. A casa tinha 3 cômodos. A sala, que servia também de cozinha, o quarto onde João dormia e um pequeno depósito onde guardava ferramentas e mantimento. Ao descer do caminhão, João sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. O silêncio estava diferente naquela noite. Normalmente, a mata em volta fazia seus barulhos natural. Grilo cantando, coruja piando, folhas se mexendo com o vento. Mas ali, tudo estava quieto demais, como se a própria natureza tivesse medo de fazer barulho. João balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos ruins. Estava cansado da viagem e queria só tomar um banho e dormir. Pegou as sacolas com as compras da semana e se dirigiu para a porta da frente. Foi quando notou que a luz da varanda, que sempre ficava acesa durante a noite, estava apagada. A lâmpada não estava queimada, simplesmente estava apagada, como se alguém tivesse desligado o interruptor. Estranho, pensou João. Tinha certeza que tinha deixado a luz acesa antes de sair para a cidade. Sempre fazia isso, uma questão de segurança. Pegou a chave no bolso e abriu a porta, tateando na parede até encontrar o interruptor. Quando a luz se acendeu, tudo parecia normal. Os móveis no lugar, nada fora do comum. João guardou as compras rapidamente e foi tomar banho. O banheiro ficava num puxadinho nos fundos da casa. E para chegar lá, precisava passar pela cozinha e atravessar um pequeno corredor. Enquanto se dirigia para o banho, escutou um barulho vindo lá de fora. Era como se alguém tivesse pisado num galho seco, fazendo aquele estalo característico. Parou para escutar melhor, mas o silêncio voltou. João conhecia bem o som da sua propriedade. Sabia diferenciar o barulho de um gambá procurando comida, de um tatu cavando, ou mesmo de um veado bebendo água no riacho. Mas aquilo tinha sido diferente. Tinha sido o som de algo pesado se movendo pela mata. Decidiu investigar. Pegou a lanterna e saiu pela porta dos fundos. O quintal estava banhado pela luz fraca da lua, e as sombras das árvores criavam um formato estranho no chão. João acendeu a lanterna e começou a varrer a área com o feixe de luz. Tudo parecia normal, até que o foco da lanterna iluminou algo que fez seu coração disparar. Pegada. Pegadas grandes, muito maiores que as de qualquer animal que ele conhecia da região. Eram marca profunda na terra úmida, como se fosse de algo muito pesado. O formato era estranho, nem parecia pegada de bicho conhecido. Era comprida, com marca que pareciam de garra, mas disposta de um jeito que João nunca tinha visto. As pegadas formavam uma trilha que saía da mata e se dirigia em direção à casa, passando bem perto da janela do quarto. João seguiu as marcas com a lanterna, sentindo o coração bater cada vez mais forte.
As pegadas davam volta na casa, como se o que quer que fosse aquilo tivesse ficado rondando, observando. João não era homem de se assustar fácil. Tinha passado a vida toda naquela região. Conhecia os perigos da mata, sabia se defender. Mas aquilo ali era diferente. Era algo que não conseguia explicar. Algo que fugia do natural. Voltou para dentro de casa e trancou bem todas as portas e janela. Pegou a espingarda que guardava no quarto e verificou se estava carregada. Depois, sentou na cadeira da sala, de frente para a porta principal, e ficou ali esperando. Não sabia bem o que estava esperando, mas sentia que não podia dormir, não naquela noite. As horas foram passando devagar. 3 da manhã, 4, 5. João cochilava de vez em quando, mas sempre acordava com qualquer barulhinho. Foi quando bateu umas 5:30 que ele escutou de novo. Dessa vez, o som vinha de cima, do telhado. Era como se algo tivesse subido no teto e tivesse andando por ali. Não era o barulho de um gato ou de uma gambá. Era algo maior, mais pesado. Os passos eram lento, calculado, como se fosse algo inteligente tentando não fazer muito barulho. João levantou da cadeira, segurando firme a espingarda. O barulho continuava, se movendo de um lado para o outro do telhado. Às vezes parava, como se tivesse escutando alguma coisa. Depois continuava. Foi então que João percebeu algo que fez seu sangue gelar. O barulho não era só de passo. Era como se coisa tivesse arranhando as telhas, fazendo um som áspero e desagradável. E pior ainda, parecia que estava tentando remover as telhas, como se quisesse abrir um buraco no teto. João saiu da casa pelo fundo, devagar, tentando não fazer barulho. Queria ver o que estava acontecendo lá em cima. Quando chegou num ponto de onde conseguia ver o telhado, quase deixou a espingarda cair. Lá em cima, recortada contra o céu que já começava a clarear, estava uma figura que não conseguia entender direito. Era grande, do tamanho de um homem adulto, mas a forma era toda errada. Os braços eram longos demais, as pernas eram arqueadas de um jeito estranho e a cabeça era pequena demais para o corpo e parecia ter uma forma alongada. A coisa estava agachada no meio do telhado, mexendo nas telhas com aquilo que pareciam ser mão, mas que eram grandes demais e tinha dedo muito comprido. João ficou paralisado, sem conseguir se mexer, só olhando aquela cena impossível. Foi quando a criatura parou de mexer nas telhas e virou a cabeça na direção dele. Mesmo na penumbra da madrugada, João conseguiu ver os olhos. Eram grandes, brilhantes e refletiam a pouca luz disponível como os olhos de um animal noturno. Mas não era olho de animal. Tinha algo ali dentro, uma inteligência fria e calculista que fez João entender que aquilo sabia exatamente o que estava fazendo. Por um momento que pareceu uma eternidade, homem e criatura se olharam. João sentia as pernas tremendo, o suor escorrendo pelas costas, mas não conseguia se mexer. Era como se tivesse hipnotizado, preso naquele olhar estranho. Então, sem aviso, a criatura se moveu. Num movimento rápido e fluido, desceu do telhado e desapareceu atrás da casa. João escutou o barulho dela correndo, quebrando galho e se afastando pela mata. O som foi diminuindo até desaparecer completamente. João ficou ali parado por mais alguns minutos, tentando processar o que tinha visto. Quando finalmente conseguiu se mexer, voltou para dentro da casa com as pernas ainda tremendo. Não dormiu mais naquela noite. Ficou sentado na sala, com a espingarda no colo, esperando o sol nascer. Quando o dia clareou completamente, João saiu para examinar o telhado. Várias telhas estavam fora do lugar, algumas quebradas. No chão, em volta da casa, as pegadas estavam lá, mais nítida agora com a luz do dia. Eram ainda mais estranhas do que tinha parecido na noite anterior. Não era pegada de nenhum animal que João conhecia. Durante os dias seguintes, João tentou convencer a si mesmo que tinha sido só um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço da viagem.
mas a telha quebrada e as pegadas eram prova real de que alguma coisa tinha acontecido. Resolveu não contar para ninguém. Quem ia acreditar numa história daquelas? Iam pensar que tinha ficado maluco, vivendo sozinho no meio do mato. Então decidiu ficar quieto e torcer para que fosse só um episódio isolado. Mas não foi. 3 noites depois, a coisa voltou. Dessa vez, João estava preparado. Tinha colocado algumas tábuas soltas no telhado para facilitar o acesso, tinha deixado a espingarda carregada e ao alcance, e tinha planejado como ia agir. O barulho começou na mesma hora, por volta das 5:30 da manhã. Mas dessa vez, além do som no telhado, João escutou também um outro barulho. Era como um gemido baixo, um som gutural que não parecia vir de nenhum animal conhecido. Era um som que expressava fome, uma fome desesperada e primitiva. João pegou a espingarda e saiu de casa. Dessa vez, não ia só observar, ia enfrentar aquilo, seja o que fosse. Quando chegou no ponto de onde conseguia ver o telhado, a criatura estava lá novamente. Mas agora João conseguia ver melhor. A coisa era ainda mais estranha do que tinha imaginado. A pele parecia escura e áspera, como couro velho. Os braços eram desproporcional ao corpo, chegando quase até o chão quando ela ficava em pé. As mãos terminavam em dedo, que mais pareciam garra, longos e pontudo. As pernas eram arqueadas para trás, como a de um animal, mas ela conseguia ficar de pé como um humano. E a cabeça? A cabeça era o pior de tudo. Era pequena e alongada, com uma boca que parecia grande demais. Mesmo de longe, João conseguia ver que tinha dente, muitos dentes, todos pontudo e desigual. A criatura estava fazendo aquele gemido baixo enquanto mexia nas telhas. Parecia tensa, agitada, como se estivesse procurando alguma coisa específica. De repente, parou e farejou o ar, como um cachorro seguindo um rastro. Foi quando ela virou a cabeça para o João novamente. Dessa vez, ele estava preparado. Levantou a espingarda e mirou. A criatura percebeu o movimento e se levantou completamente, ficando de pé no telhado. Mesmo à distância, João pode ver que ela era alta, muito alta. Devia ter uns 2,5 metros de altura. João puxou o gatilho. O estampido da espingarda ecoou pela madrugada, quebrando o silêncio da mata. O tiro acertou em cheio no peito da criatura, que foi jogada para trás pelo impacto. João pensou que tinha acabado com aquilo, mas se enganou. A coisa se levantou rapidamente, como se o tiro não tivesse causado nenhum dano real. Virou para João e, pela primeira vez, emitiu um som diferente. Era um grito, mas não era um grito de dor. Era um grito de raiva, um som agudo e penetrante que fez João sentir como se 1000 agulhas tivessem furado seus ouvidos. A criatura saltou do telhado e correu na direção dele. A velocidade era impossível, muito mais rápida do que qualquer coisa deveria conseguir se mover. João mal teve tempo de recarregar a espingarda antes da coisa chegar perto dele. Por instinto, João se jogou para o lado, rolando no chão. A criatura passou por ele como um borrão escuro, as garras passando a poucos centímetros do seu rosto. O vento do movimento trouxe um cheiro terrível, um odor de carne podre misturado com algo que João não conseguia identificar. João se levantou rapidamente e mirou de novo, mas a criatura já tinha sumido na escuridão da mata. Escutou o barulho dela se afastando, quebrando galho e se movendo entre as árvores com uma agilidade impressionante. Dessa vez, João não esperou o dia amanhecer para agir. Assim que o sol nasceu, pegou o caminhão e foi direto para a cidade. Precisava de ajuda, mesmo que isso significasse contar uma história que ninguém ia acreditar. Na cidade, procurou seu compadre Antônio, um homem que conhecia desde menino e em quem confiava. Antônio morava na periferia da cidade. Tinha uma oficina mecânica e sempre foi conhecido por ser discreto e confiável. Quando João contou a história, Antônio ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, para surpresa de João, não demonstrou descrença.
Pelo contrário, parecia preocupado. João, disse Antônio, eu já escutei história parecida. Não exatamente igual à sua, mas parecida. Tem gente por aqui que fala de coisa estranha aparecendo nas fazendas isoladas. Antônio contou que nos últimos meses, 3 fazendeiros da região tinham relatado acontecimento estranho. Animais mortos de forma bizarra, pegada desconhecida, barulho estranho durante a noite. Um dos fazendeiros tinha até abandonado a propriedade, dizendo que não conseguia mais viver lá. Mas ninguém fala abertamente sobre isso, explicou Antônio. É o tipo de coisa que a gente prefere não espalhar, sabe como é. Mas entre nós, aqui na região, todo mundo está sabendo que tem algo de errado acontecendo. Antônio sugeriu que João procurasse o padre da cidade, Padre Miguel, um homem idoso que conhecia bem a história da região e que, segundo as pessoas, sabia lidar com coisa do outro mundo. Padre Miguel era um senhor de mais de 70 anos, com cabelo branco e olho cansado que pareciam ter visto muito na vida. Quando João contou sua história, o padre escutou em silêncio, fazendo pergunta específica sobre detalhes que João não esperava. Você disse que a coisa farejava o ar? Perguntou o padre. Sim, como se estivesse procurando alguma coisa pelo cheiro. E os olhos brilhavam na escuridão. Brilhavam igual olho de animal, mas tinha algo diferente neles. O padre balançou a cabeça, como se essas informações confirmassem algo que ele já suspeitava. Meu filho, disse o padre, o que você descreveu não é algo natural. É uma criatura que não pertence a este mundo, pelo menos não mais. O padre explicou que, segundo lenda muito antiga da região, existia criatura que viviam nas matas mais profundas, longe da civilização. Era um ser que um dia foram humano, mas que se transformaram em algo diferente devido a pecado terrível ou maldição antiga. Elas se alimentam de essência vital, explicou o padre. Não exatamente carne ou sangue, mas algo mais profundo. A energia que mantém uma pessoa viva. E quando encontram uma fonte dessa energia, não desistem fácil. O padre disse que João precisava proteger sua casa com símbolo sagrado e que, principalmente, não podia demonstrar medo. Essas criaturas sentem o medo, explicou. Se alimentam dele. Quanto mais medo você sentir, mais forte ela fica. João voltou para o sítio no final da tarde, carregando uma sacola com cruze, água benta e vela benzida que o padre tinha dado. Seguiu as instruções à risca, colocando cruz em todas as portas e janela, borrifando água benta pelos cantos da casa e acendendo vela benzida que deixou espalhada pelos cômodos. Naquela noite, preparou-se para o confronto. Além da espingarda, agora tinha também um revólver que tinha comprado na cidade e munição suficiente para uma pequena guerra. Mas mais importante que as armas, tinha a determinação de não demonstrar medo, mesmo que por dentro tivesse aterrorizado. A criatura apareceu na hora de sempre, mas dessa vez algo era diferente. Quando chegou perto da casa, parou. João podia ouvir ela rondando lá fora, mas não subia no telhado como das outras vezes. Era como se alguma coisa tivesse impedindo ela de se aproximar mais. O gemido dela era mais alto agora, mais desesperado. Parecia frustrada, com raiva. João conseguia ouvir ela arranhando as paredes externas da casa, como se estivesse tentando encontrar um jeito de entrar. Então, para surpresa de João, ela começou a falar. Não era uma palavra clara, era um som gutural e distorcido, mas João conseguia entender algumas coisas. Era como se ela estivesse tentando se comunicar, tentando convencer ele de alguma coisa. Deixa eu entrar. A voz era rouca, cheia de estática, como um rádio mal sintonizado. João sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Saber que aquela coisa podia falar tornava tudo ainda mais aterrorizante. Eu sei que você tá aí dentro. João cerrou os dentes e se forçou a não responder. O padre tinha avisado para não estabelecer nenhum tipo de comunicação com a criatura. Você não
pode ficar escondido para sempre. A voz estava ficando mais clara, como se a criatura tivesse se acostumando a usar as cordas vocal. João podia ouvir ela se movendo em volta da casa, testando a janela, tentando encontrar um ponto fraco. Eu posso esperar. Eu tenho todo o tempo do mundo. Essa declaração fez João perceber que estava numa guerra de resistência. A criatura não ia desistir fácil. Podia ficar ali por dia, semana, esperando uma oportunidade. A noite passou lentamente, com a criatura rondando a casa e ocasionalmente tentando se comunicar. Quando o sol nasceu, ela desapareceu na mata, como sempre. João sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito. Precisava de uma solução definitiva. Voltou para a cidade e procurou o padre novamente. Padre, a coisa está falando comigo. Ela disse que pode esperar para sempre. O rosto do padre ficou pálido. Isso é muito pior do que eu imaginava. Se ela está falando, significa que está se adaptando ao nosso mundo, ficando mais forte. O padre explicou que havia um ritual que podia banir a criatura definitivamente, mas era perigoso e exigia muita coragem. Você vai ter que enfrentar ela diretamente, disse o padre. Não pode mais se esconder, tem que sair e encarar ela de frente, mas seguindo as regras que eu vou te ensinar. O ritual era complexo e envolvia círculo de proteção, palavra específica em latim e um confronto direto durante o momento mais escuro da noite, entre 3 e 4 da manhã. João passou 2 dias se preparando, decorando as palavras em latim, praticando os movimentos necessários e se fortalecendo mentalmente para o que viria. Na noite do ritual, João fez tudo como o padre tinha ensinado. Desenhou um círculo de sal em volta da casa, acendeu velas especiais em ponto específico e ficou esperando no centro do quintal, sem nenhuma arma, apenas com um crucifixo na mão e as palavras do ritual na mente. A criatura apareceu como sempre, mas dessa vez, quando viu João parado no meio do quintal, parou e ficou observando. Por vários minutos, eles se olharam em silêncio. Finalmente, você decidiu sair, disse a criatura, a voz mais clara do que nunca. João respirou fundo e começou a recitar as palavras em latim que o padre tinha ensinado. No começo, nada aconteceu. A criatura apenas ficou parada, como se estivesse achando engraçado. Mas conforme João continuava a recitação, alguma coisa começou a mudar. A criatura parecia incomodada, inquieta. Começou a se mover de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Pare com isso, disse ela. E pela primeira vez, havia algo parecido com medo na voz. João continuou, aumentando o tom da voz. As palavras em latim saíam da sua boca com uma força que ele não sabia que tinha. Era como se não fosse só ele falando, mas como se tivesse uma força maior trabalhando através dele. A criatura começou a gritar, um som agudo e desesperado que ecoava pela mata. Começou a se contorcer, como se as palavras tivessem causando dor física nela. Pare, pare, eu vou embora, eu prometo que vou embora. Mas João não parou. Sabia que não podia confiar nas promessas daquela coisa. Continuou recitando até chegar na parte final do ritual, as palavras mais importantes. Quando pronunciou a última frase, algo extraordinário aconteceu. A criatura soltou um grito que parecia vir das profundezas do inferno, um som tão intenso que fez os vidros da casa tremularem. Depois, começou a se dissolver. Não era como se estivesse sumindo ou correndo. Era literalmente se desfazendo, como se fosse feita de fumaça que estava sendo levada pelo vento. Em pouco minuto, não havia mais nada lá. Só o silêncio da madrugada e o som dos grilos voltando a cantar. João ficou parado ali por um tempo longo, respirando pesado,
mal acreditando que tinha funcionado. Quando finalmente voltou para casa, sentiu como se um peso enorme tivesse saído das suas costas. As noites seguintes foram tranquilas. Não houve mais barulho estranho, não houve mais pegada misteriosa, não houve mais gemido na madrugada. A vida no sítio Esperança Perdida voltou ao normal. Mas João nunca mais foi o mesmo. A experiência tinha mudado ele de uma forma profunda. Sabia agora que existiam coisas neste mundo que estavam além da compreensão humana, coisa que era melhor não mexer. Continuou vivendo no sítio, mas agora sempre mantinha o símbolo de proteção no lugar. As cruzes permaneceram nas portas e janela, as velas benzidas eram acesas toda noite e ele nunca mais saía de casa desarmado após o escurecer. De vez em quando estava na cidade, escutava a história de outro fazendeiro que tinham passado por experiências similares. Nunca comentava, nunca contava sua própria história, mas sempre dava o conselho discreto de procurar o Padre Miguel se a situação ficasse muito complicada. O sítio continuou se chamando Esperança Perdida, mas para João, depois daquela experiência, tinha ganhado um novo significado. Não era mais sobre uma esperança que tinha se perdido, mas sobre a esperança que tinha sido recuperada através da coragem de enfrentar o desconhecido. Anos depois, quando João já estava mais velho e a história tinha se tornado uma lembrança distante, ele às vezes olhava para a mata ao redor da sua propriedade e se perguntava quantas outras criaturas como aquela ainda viviam lá, escondida na sombra, esperando a oportunidade certa para aparecer. Mas nunca mais teve que descobrir. A proteção que o padre tinha ensinado permaneceu forte, e o sítio Esperança Perdida se tornou, ironicamente, um dos lugarzinhos mais seguros da região. O que João nunca soube, e provavelmente nunca saberia, é que aquela criatura não era única. Era parte de algo maior, mais antigo, que vivia nas matas mais profundas do Brasil desde muito antes da chegada dos primeiros colonizadores. Criatura que um dia foram gente como ele, mas que se perderam no caminho, transformada por força que a mente humana não era capaz de compreender. E nas noites mais escuras, quando a lua está fraca e o vento balança as árvores de forma estranha, ainda é possível ouvir bem baixinho o eco daquele gemido desesperado se espalhando pela mata, procurando por alguém que tenha coragem suficiente para escutar. Mas essa já é uma outra história, para uma outra noite, quando as velas tiverem se apagado e as sombras tiverem crescido o suficiente para esconder segredo que é melhor não desenterrar. O sítio Esperança Perdida continua lá até hoje, no meio das matas de Minas Gerais. João Benedito ainda vive sozinho, mais velho agora, os cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Mas toda noite, antes de dormir, ele ainda acende as velas benzidas, ainda verifica se os cruzes estão no lugar e ainda escuta atentamente o som da mata. Porque sabe que, por mais que tenha vencido aquela batalha, a guerra contra as criaturas da escuridão nunca realmente termina. Apenas entra numa trégua temporária, esperando o momento certo para recomeçar. E quando o vento bate mais forte na janela, quando os cachorros da vizinhança começam a latir sem motivo aparente, quando o silêncio da madrugada fica pesado demais, João ainda sente aquele arrepio familiar subindo pela espinha, porque ele sabe que lá fora, na escuridão da mata, alguma coisa ainda está esperando. O relógio da cozinha marcava 11h40 quando Sebastião Ferreira ouviu o primeiro barulho. Era um som que não conseguia identificar direito, como se fosse alguém arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra batida do terreiro. Sebastião parou de descascar a mandioca que ia virar a janta e ficou escutando, com a faca ainda na mão. A fazenda Lua Sombria ficava no interior do Mato Grosso, numa região onde a terra vermelha se estendia por quilômetros sem fim e o cerrado dominava a paisagem. Sebastião tinha herdado a propriedade do tio Zé Augusto, que morreu de repente no ano anterior, deixando para ele 300 alqueires de pasto, uma casa boa de alvenaria
e um rebanho de gado que dava para viver com dignidade. Era um homem de 53 anos, viúvo há 5, que tinha decidido recomeçar a vida longe da cidade depois que a esposa Maria das Graças morreu de câncer. Os filhos já eram crescidos e tinham seguido seus caminhos, então Sebastião viu na herança uma oportunidade de encontrar paz no interior. A casa da fazenda era ampla e bem construída, com sala grande, 3 quartos, cozinha espaçosa e uma varanda que dava vista para o pasto onde o gado pastava. Tinha também um galpão, onde guardava as ferramentas e a ração, e um curral que o tio tinha feito com madeira de lei, que resistia bravamente ao tempo e às intempéries. Naquela noite de setembro, Sebastião estava sozinho como sempre ficava. O peão que ajudava com o gado, seu Dorival, morava numa casinha a uns 2 quilômetros dali e só aparecia de manhã cedo para ajudar com o serviço. Durante a noite, Sebastião ficava só com a companhia da cadela Princesa, uma vira-lata marrom que tinha adotado quando chegou na fazenda. O barulho continuou por mais alguns segundos e depois parou. Sebastião esperou, prestando atenção, mas só escutava o som normal da noite no campo. Grilo cantando, sapo coachando lá no açude e o vento balançando as folhas das árvores espalhadas pelo pasto. Princesa, que estava deitada no tapete da sala, levantou a cabeça e ficou olhando para a porta da frente. As orelhas dela estavam empinadas, sinal de que tinha escutado alguma coisa, mas não rosnou nem latiu, apenas ficou alerta. Sebastião terminou de descascar a mandioca e colocou para cozinhar. Enquanto esperava ficar pronta, saiu na varanda para dar uma olhada no terreiro. A lua estava cheia naquela noite, iluminando bem a área em volta da casa. Conseguia ver o galpão, o curral e parte do pasto onde algumas reis descansavam deitada na grama. Tudo parecia normal, mas Sebastião tinha uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Era aquela sensação que a gente tem quando sabe que tem alguém olhando, mesmo sem ver ninguém. Ficou ali parado por uns 10 minutos, observando, mas não viu nada fora do comum. Voltou para dentro e jantou tranquilo. Depois de comer, como sempre fazia, sentou na poltrona da sala para ver um pouco de televisão antes de dormir. Era sua rotina toda noite: jantar, ver TV por 1 hora e depois ir deitar. Foi quando estava assistindo o Jornal da Noite que escutou o barulho de novo. Dessa vez era mais forte, mais claro. Definitivamente era algo sendo arrastado pelo terreiro. Sebastião desligou a TV e ficou escutando. O som vinha da direção do galpão. Princesa se levantou e foi até a porta, fungando por baixo da fresta. Dessa vez, ela rosnou baixinho, um som grave que Sebastião nunca tinha escutado ela fazer. Era um rosnar de aviso, como se ela soubesse que tinha algo perigoso lá fora. Sebastião pegou a lanterna e a espingarda, que sempre ficava carregada perto da porta. Não porque esperasse problema, mas porque no interior é sempre bom estar preparado para qualquer eventualidade. Bicho do mato, ladrão, às vezes até onça aparecia na região. Abriu a porta devagar e saiu na varanda, com Princesa do lado. A cadela estava tensa com o pelo arrepiado, mas não saiu correndo como fazia quando via um gambá ou um tamanduá. Ficou ali do lado dele, rosnando baixinho. A lua iluminava bem o terreiro, mas a sombra do galpão criava uma área escura, onde não conseguia ver direito. O barulho tinha parado quando ele saiu, mas Sebastião tinha certeza de que tinha escutado alguma coisa. Acendeu a lanterna e direcionou o feixe de luz para o galpão. A porta estava fechada como ele tinha deixado, mas alguma coisa no chão chamou sua atenção. Era uma marca na terra, como se tivesse sido feito um sulco comprido, que saía de trás do galpão e ia em direção ao pasto. Sebastião desceu da varanda e se aproximou para examinar melhor. A marca era estranha, muito larga, como se fosse algo muito pesado tivesse sido arrastado. Mas o que mais chamava a atenção era a profundidade. Fosse o que fosse que tinha feito aquilo, tinha que estar muito pesado mesmo. Seguiu a marca com a lanterna até onde ela desaparecia no pasto.
Parecia que o que quer que fosse tinha sido levado em direção ao açude que ficava no fundo da propriedade. Sebastião ficou pensando que bicho seria capaz de fazer uma marca daquelas. Nem a anta maior da região conseguiria fazer um sulco tão fundo e tão largo. Voltou para casa ainda intrigado, mas decidiu que ia investigar melhor no dia seguinte, com a luz do sol. Talvez fosse só algum tronco que o vento tinha derrubado e que tinha rolado pelo terreiro. Embora, pensando bem, não tinha ventado nada naquela noite. Na manhã seguinte, Sebastião acordou cedo, como sempre, e foi direto examinar a marca que tinha visto na noite anterior. Com a luz do dia, ficou ainda mais intrigado. A marca era realmente impressionante, muito mais profunda do que tinha parecido na noite anterior. E tinha uma coisa que não tinha notado no escuro. Não era só uma marca de algo sendo arrastado, tinha também pegadas estranhas, diferentes de qualquer coisa que conhecia. Eram grande, redonda, mas com marca que pareciam de garra nas extremidades. E o mais estranho, as pegadas não estavam do lado da marca de arrasto. Estavam em cima, como se o que quer que tivesse feito a marca tivesse pernas que saíam debaixo do corpo, como uma aranha gigante. Sebastião chamou Princesa para ver se ela conseguia seguir o rastro, mas a cadela se recusou a chegar perto das pegadas. Ficava a uns 2 metros de distância, rosnando e com o pelo arrepiado. Era comportamento muito estranho para ela, que normalmente era corajosa e curiosa. Quando seu Dorival chegou para começar o serviço do dia, Sebastião mostrou as marcas para ele. O velho peão, que tinha mais de 60 anos e conhecia aquela região como a palma da mão, ficou calado por um tempo longo, examinando as pegadas. Seu Sebastião, disse Dorival finalmente, em 40 anos trabalhando por essas bandas, nunca vi marca igual a essas. Não é de bicho que eu conheça. Dorival contou que na noite anterior, quando estava voltando para a casa dele, tinha escutado um barulho estranho vindo da direção da fazenda. Era como um gemido, mas muito grave, como se viesse de alguma coisa muito grande. Tinha pensado em voltar para ver se estava tudo bem, mas a mulher dele não deixou. Disse que era melhor não se meter com coisa que não conhecia. E tem mais uma coisa, continuou Dorival. Meu cachorro passou a noite toda ganindo, escondido debaixo da cama. Nunca vi ele fazer isso. É um vira-lata bravo que não tem medo de onça, quanto mais de outro bicho. Os 2 homens passaram o dia cuidando do gado e fazendo o serviço normal da fazenda, mas ambos estavam preocupados com o que tinha acontecido na noite anterior. Sebastião notou que algumas rês estavam inquietas, se agrupando mais do que o normal, como se tivessem pressentindo algum perigo. No final da tarde, quando Dorival estava se preparando para ir embora, ele puxou Sebastião para o lado e falou baixinho. Seu Sebastião, se o senhor não se incomoda com a sugestão, eu acho que o senhor não deveria ficar sozinho aqui essa noite. Tem alguma coisa errada acontecendo e seja lá o que for, não é coisa boa. Sebastião agradeceu a preocupação, mas disse que não ia sair correndo da própria casa por causa de umas pegadas estranhas. Era homem corajoso, que já tinha enfrentado situação difícil na vida e não ia se deixar intimidar por algum bicho desconhecido. Dorival balançou a cabeça preocupado, mas respeitou a decisão do patrão. Antes de ir embora, porém, deu um conselho. Se acontecer alguma coisa estranha, o senhor não tenta enfrentar sozinho. Pega o carro e vem lá para casa. Minha mulher faz um café e o senhor fica lá até amanhecer. Naquela noite, Sebastião se preparou melhor. Deixou todas as luzes da casa acesa, verificou se a espingarda estava carregada e colocou munição extra no bolso da camisa. Também decidiu que ia ficar acordado, pelo menos até bem tarde, para ver se alguma coisa acontecia. Princesa estava mais agitada que o normal. Não conseguia ficar parada, ficava andando de um lado para o outro da casa, parando de vez em quando para farejar debaixo das portas. Sebastião tentou acalmar ela, mas não adiantou muito. O relógio marcava 10h15 quando começou,
Primeiro foi um barulho baixo, como um motor diesel funcionando longe. Sebastião pensou que podia ser algum caminhão passando na estrada, que ficava a uns 3 quilômetros da fazenda. Mas o barulho não passava, ficava ali, constante, vindo da direção do pasto. Sebastião saiu na varanda para ouvir melhor. O som era realmente estranho. Não parecia motor de veículo. Era mais orgânico, como se fosse algum animal muito grande respirando pesado. E estava ficando mais alto, como se fosse se aproximando. Princesa começou a ganir e correu para se esconder atrás do sofá. Sebastião nunca tinha visto ela com tanto medo. Pegou a lanterna e a espingarda e ficou na varanda, tentando localizar de onde vinha o som. Foi quando viu. No meio do pasto, iluminado pela luz da lua, tinha alguma coisa se movendo. Era grande, muito grande, mais ou menos do tamanho de um boi adulto, mas a forma era completamente diferente. Era baixo e comprido, como se fosse uma lagarto gigante, mas se movia de um jeito que nenhum réptil se moveria. Sebastião acendeu a lanterna e direcionou para a criatura. O feixe de luz alcançou ela e, por um momento, Sebastião conseguiu ver melhor o que era. Quase deixou a lanterna cair do susto. A coisa tinha o corpo coberto por uma pele escura e brilhante, como se fosse molhada. Era comprida. Devia ter uns 4 metros de comprimento e tinha muitas pernas. Sebastião contou pelo menos 8, que se mexiam numa coordenação perfeita. A cabeça era pequena comparada ao corpo, alongada como a de uma cobra, mas com o olho que brilhavam na luz da lanterna. Quando a luz bateu nela, a criatura parou de se mover e virou a cabeça na direção da casa. Os olhos dela eram grandes e redondos e refletiam a luz da lanterna como espelho. Por um momento, que pareceu uma eternidade, criatura e homem se olharam. Então ela começou a se mover de novo, mas agora em direção à casa. O movimento era hipnótico, as pernas se mexendo numa ondulação que lembrava água corrente. E ela era rápida, muito mais rápida do que alguma coisa daquele tamanho deveria ser. Sebastião sentiu o medo subir pela garganta, mas se forçou a ficar calmo. Levantou a espingarda e mirou na criatura. Quando ela chegou a uns 50 metros da casa, ele atirou. O estampido ecoou pela noite, e Sebastião viu a criatura se contorcer quando o chumbo atingiu ela. Mas, para sua surpresa, ela não parou. Continuou avançando, como se o tiro tivesse sido apenas um incômodo menor. Sebastião recarregou rapidamente e atirou de novo. Dessa vez, mirou na cabeça. O tiro acertou, ele tinha certeza, mas a criatura apenas balançou a cabeça e continuou avançando. Foi quando ela chegou no terreiro que Sebastião percebeu o verdadeiro tamanho dela. Era ainda maior do que tinha parecido à distância. O corpo devia ter uns 6 metros de comprimento, e quando se levantou nas pernas traseiras para examinar a varanda onde Sebastião estava, a cabeça dela chegou quase na altura do telhado. Sebastião recuou para dentro da casa e trancou a porta. Princesa estava encolhida atrás do sofá, tremendo. Ele conseguia ouvir a criatura se movendo lá fora, as pernas fazendo um barulho como água corrente no piso de cimento do terreiro. Então começou um som que fez o sangue de Sebastião gelar. Era um arranhado, como unhas numa lousa, mas muito mais alto e prolongado. A criatura estava arranhando a parede da casa. Sebastião se aproximou da janela da sala e olhou pela fresta da cortina. A criatura estava encostada na parede lateral da casa, passando algo que parecia ser garra nas pedras da alvenaria. As garras eram enormes, devia ter uns 30 centímetros de comprimento, e faziam faísca quando raspavam na parede. O barulho continuou por uns 10 minutos, depois parou. Sebastião esperou, mas não escutou mais nada. Ficou ali parado, segurando a espingarda, esperando para ver o que ia acontecer. Foi quando escutou a criatura subir no telhado. O barulho era inconfundível. As telhas gemiam sob o peso da coisa, e Sebastião conseguia acompanhar o movimento dela pelo som que fazia.
Ela estava se movendo devagar pelo telhado, como se estivesse explorando, procurando um jeito de entrar. Sebastião olhou para o teto da sala e viu uma mancha de umidade aparecer no reboco. Era como se a criatura tivesse algum tipo de secreção que estava pingando através das telhas. A mancha foi crescendo e logo começou a pingar um líquido escuro no chão. O cheiro era terrível, como carne podre misturada com algo químico que Sebastião não conseguia identificar. Princesa começou a vomitar atrás do sofá e o próprio Sebastião sentiu o estômago embrulhar. Então, a criatura começou a tentar remover as telhas. Sebastião conseguia ouvir ela arrancando as peças de barro e jogando no chão. O barulho era ensurdecedor, como se tivesse uma máquina trabalhando em cima da casa. Sebastião sabia que não podia ficar ali esperando. Se a coisa conseguisse abrir um buraco no telhado, ele estaria perdido. Pegou a chave do carro e se dirigiu para a porta dos fundos. Ia tentar chegar na garagem e fugir dali. Abriu a porta traseira devagar e espiou lá fora. O terreiro dos fundos estava vazio. A criatura ainda estava em cima do telhado. Sebastião saiu correndo em direção à garagem, que ficava a uns 20 metros da casa. Conseguiu chegar no carro sem ser visto. Ligou o motor e deu ré rapidamente, saindo da garagem. Foi quando estava manobrando para sair do terreiro que viu a criatura descer do telhado. Ela se moveu com uma agilidade impressionante, descendo pela parede como se fosse uma lagartixa gigante. Quando chegou no chão, se virou para Sebastião e começou a correr na direção do carro. Sebastião pisou no acelerador e saiu em disparada pelo caminho de terra que levava à estrada. Pelo retrovisor, viu a criatura correndo atrás dele. A velocidade dela era impossível, quase conseguia acompanhar o carro. Felizmente, depois de uns 200 metros, ela desistiu da perseguição e parou. Sebastião continuou dirigindo até chegar na casa de seu Dorival, onde bateu na porta desesperadamente. Dorival e a esposa, Dona Conceição, acolheram Sebastião e escutaram sua história em silêncio. Nenhum dos dois demonstrou descrença. Pelo contrário, pareciam preocupados. Seu Sebastião, disse Dorival, eu já suspeitava que tinha alguma coisa errada nessa região. Nos últimos meses, vários animais apareceram mortos de um jeito estranho. Não parecia ataque de onça, nem de outro predador conhecido. Dona Conceição serviu café e contou que tinha escutado história similar de outras pessoas da região. Criaturas estranhas aparecendo à noite, atacando gado, assombrando as fazendas isoladas. Tem gente dizendo que é por causa da mineração, explicou ela. Abriram uma mina grande a uns 50 quilômetros daqui e desde então coisas estranhas começaram a acontecer. Como se tivessem perturbado alguma coisa que estava dormindo há muito tempo. Sebastião passou a noite na casa do casal, mas não conseguiu dormir. Ficava pensando na criatura, tentando entender o que ela queria, de onde tinha vindo e principalmente se ia voltar. No dia seguinte, os três voltaram para a fazenda para avaliar os danos. A casa estava intacta, mas o telhado tinha várias telhas quebradas e fora do lugar. No terreiro, as marcas da criatura estavam por toda parte, muito mais nítida agora com a luz do dia. Sebastião decidiu que não podia continuar morando ali sozinho, pelo menos não até entender melhor o que estava acontecendo. Combinou com Dorival que os dois iam ficar na fazenda durante o dia, cuidando do gado, mas à noite iam embora. Durante as semanas seguintes, a criatura não apareceu mais. Sebastião chegou a pensar que tinha sido só um episódio isolado, que talvez ela tivesse ido embora para sempre, mas estava enganado. A criatura voltou numa noite de lua nova, quando estava tudo escuro. Dessa vez, Sebastião não estava na fazenda. Tinha ido para a cidade resolver uns negócios e ia voltar só no dia seguinte. Mas seu Dorival tinha ficado para vigiar o gado, dormindo no galpão. Foi Dorival quem viu a criatura dessa vez. Segundo ele contou depois, ela apareceu por volta da meia-noite, vindo da direção do açude. Mas agora ela não estava sozinha. Tinha outras duas criaturas menores com ela, do tamanho de bezerro,
que se moviam do mesmo jeito estranho. As 3 criaturas se dirigiram para o curral onde estava o gado. Dorival, escondido no galpão, assistiu horrorizado enquanto elas atacavam as rês. Mas não era um ataque normal. As criaturas não mordiam nem dilaceravam os animais. Em vez disso, encostavam neles e pareciam sugar alguma coisa, como se estivessem drenando a energia vital do gado. Em poucos minutos, 5 cabeças de gado estavam mortas, mas sem nenhuma marca de violência. Simplesmente tinham apagado, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Depois de matar o gado, as criaturas começaram a arrastar as carcaças em direção ao açude. Era isso que explicava as marcas de arrasto que Sebastião tinha visto da primeira vez. Dorival ficou escondido até as criaturas desaparecer na escuridão. Só então saiu do galpão e correu para a casa dele, onde passou o resto da noite trancado, esperando o dia amanhecer para contar tudo para o patrão. Quando Sebastião soube do que tinha acontecido, decidiu que era hora de tomar uma atitude mais drástica. Não podia perder gado daquele jeito e, principalmente, não podia colocar a vida de Dorival em risco. Foi para a cidade e procurou a polícia, mas não soube direito como explicar a situação. Como ia contar que criaturas gigantescas parecidas com lagarto estavam atacando sua fazenda? Iam pensar que ele tinha ficado maluco. Então se lembrou de uma conversa que tinha tido anos atrás com um pesquisador da universidade que estava estudando a fauna local. O homem se chamava Professor Augusto Mendes e era conhecido por investigar casos de animal desconhecido. Sebastião conseguiu o telefone do professor e ligou para ele. Para sua surpresa, o professor não só acreditou na história, como demonstrou muito interesse. Senhor Sebastião, disse o professor pelo telefone, o senhor pode não saber, mas já recebi vários relatos similares nos últimos meses. Criaturas desconhecidas aparecendo em fazenda isolada da região. Estou organizando uma expedição para investigar esses casos. O professor explicou que tinha uma teoria sobre o que poderia estar acontecendo. A região onde ficava a fazenda de Sebastião era rica em caverna calcária, muitas delas ainda inexploradas. Era possível que as atividades de mineração tivessem perturbado um ecossistema subterrâneo que existia há milhares de anos. Pode ser que essas criaturas sempre tenham existido, explicou o professor, mas viviam em caverna profunda, longe do contato humano. Com a explosão da mineração, elas podem ter sido forçadas a sair do habitat natural e buscar alimento na superfície. O professor se ofereceu para ir na fazenda com uma equipe de pesquisador para estudar as criaturas e tentar encontrar uma solução para o problema. Sebastião aceitou imediatamente. A expedição chegou na fazenda 3 dias depois. Era composta pelo professor Augusto, 2 estudantes de biologia, um veterinário e um guia especializado em caverna. Trouxeram equipamento de monitoramento, câmera de visão noturna e arma tranquilizante. A primeira coisa que fizeram foi examinar as pegadas e as marcas que as criaturas tinham deixado. O professor ficou muito interessado nos detalhes e coletou amostra do líquido escuro que tinha pingado do telhado. Definitivamente não é de nenhuma espécie conhecida, disse o professor, depois de examinar as evidências. A composição química dessa secreção é única. Parece ter propriedade anestésica, o que explicaria como elas conseguem imobilizar o gado tão rapidamente. Diz, durante o dia, a equipe explorou a região em volta da fazenda, procurando entrada de caverna ou qualquer sinal de onde as criaturas podiam estar se escondendo. Encontraram várias cavernas pequenas, mas nenhuma grande o suficiente para abrigar criatura do tamanho que Sebastião tinha descrito. Foi o guia, um homem chamado Toninho, que conhecia bem a região, quem teve a ideia de investigar o açude. Segundo ele, muitas cavernas na região tinham entrada submersa, especialmente aquelas que se formaram em período de seca. Usando equipamento de mergulho, a equipe investigou o fundo do açude. E foi lá que fizeram a descoberta mais importante.
No fundo do açude, a uns 4 metros de profundidade, tinha uma abertura grande que levava para uma caverna submersa. É por aqui que elas entram e saem, disse o professor. Durante o dia ficam escondidas na caverna e à noite sobem para caçar. A equipe decidiu investigar a caverna, mas era uma operação complexa que exigia equipamento especializado. Enquanto isso, instalaram câmera de monitoramento em volta do açude para registrar a atividade das criaturas. Naquela noite, as câmeras captaram imagem impressionante. Às 11h20, 3 criaturas emergiram do açude. A maior, que provavelmente era a mesma que Sebastião tinha encontrado, media uns 6 metros de comprimento. As 2 menores tinham cerca de 3 metros cada. As imagens mostraram claramente como elas se moviam e caçavam. Era um comportamento coordenado, quase inteligente. A criatura maior parecia dar instruções para as menores, indicando qual animal atacar e como se posicionar. Mas o mais interessante foi descobrir que elas não eram predador no sentido tradicional. Em vez de comer o gado, elas pareciam absorver algum tipo de energia dos animais. O veterinário examinou as carcaças e confirmou que não havia ferimento externo, mas todos os órgãos internos estavam completamente desidratados, como se toda a água tivesse sido sugada do corpo. Depois de uma semana de estudo, o professor chegou a algumas conclusões. As criaturas eram provavelmente uma espécie muito antiga que tinha evoluído para viver em ambiente subterrâneo. A atividade de mineração tinha contaminado o lençol freático que alimentava as cavernas onde elas viviam, forçando elas a procurar nova fonte de água e alimento. Elas não são malignas, explicou o professor. São apenas animal tentando sobreviver num ambiente que mudou drasticamente. O problema é que representam um risco real para a atividade humana na região. A solução proposta pelo professor foi complexa. Em vez de tentar matar as criaturas, ele sugeriu criar uma reserva natural na área onde elas viviam, fornecendo fonte alternativa de alimento e protegendo o habitat delas da contaminação industrial. Mas essa solução ia levar tempo para ser implementada. E enquanto isso, as criaturas continuavam representando um perigo para a fazenda da região. Foi quando aconteceu algo inesperado. Na última noite que a equipe do professor passou na fazenda, as criaturas não apareceram. As câmeras não registraram nenhum movimento no açude, nenhuma atividade anormal. No dia seguinte, quando investigaram a caverna submersa, descobriram que ela estava vazia. As criaturas tinham ido embora. Toninho, o guia, tinha uma explicação para isso. Segundo ele, animal selvagem tem um instinto muito apurado para perceber quando estão sendo estudados. Provavelmente as criaturas tinham percebido a presença da equipe de pesquisa e decidido procurar um território novo, menos perturbado. Elas são inteligentes, disse Toninho. Mais inteligente do que a gente imagina. Sabem quando não são bem-vindas num lugar. E realmente as criaturas não voltaram mais. Na semana seguinte, não houve mais ataques ao gado, não houve mais avistamento, não houve mais marca estranha no terreiro. Sebastião pôde voltar a morar na fazenda em paz. Consertou o telhado, substituiu o gado que tinha perdido e voltou à rotina normal de criador. Mas a experiência tinha mudado ele profundamente. Sabia agora que existiam coisas neste mundo que a ciência ainda não tinha catalogado, criaturas que viviam escondidas nas profundezas da terra, emergindo só quando suas condições de vida eram ameaçadas. O professor manteve contato com Sebastião por vários meses, sempre perguntando se havia novidade na fazenda. Também continuou sua pesquisa, tentando localizar onde as criaturas tinham se estabelecido. Eventualmente, soube-se que outras fazendas na região, mais distante da área de mineração, começaram a relatar avistamento similar. As criaturas tinham encontrado um novo território, longe da interferência humana, onde podiam viver em paz. A fazenda Lua Sombria voltou ao normal, mas Sebastião nunca mais foi o mesmo. Toda noite, antes de dormir, dava uma olhada no açude,
só para ter certeza de que a água estava calma e lisa. E sempre mantinha a espingarda carregada, não porque esperasse que as criaturas voltassem, mas porque sabia que o mundo era muito mais complexo e misterioso do que tinha imaginado. Anos depois, quando contava a história para alguém em quem confiava, Sebastião sempre terminava com a mesma reflexão. A gente pensa que conhece tudo o que existe neste mundo, mas a verdade é que conhece quase nada. Tem coisa vivendo embaixo da terra, nas profundezas do mar, nos lugares mais escondidos, que a gente nem imagina que existe. E toda vez que escutava notícias sobre nova mineração ou desmatamento na região, Sebastião sentia um arrepio, porque sabia que cada vez que o homem interferia muito drasticamente na natureza, corria o risco de acordar coisa que era melhor deixar dormindo. A fazenda Lua Sombria continua operando até hoje. Sebastião, agora mais velho e mais sábio, criou um santuário natural numa parte da propriedade, preservando a mata ciliar do açude e proibindo qualquer atividade que possa perturbar o ecossistema local. Porque aprendeu que, às vezes, a melhor maneira de conviver com o desconhecido é simplesmente respeitá-lo e dar espaço para ele existir em paz. A chuva batia forte no telhado de zinco da casa quando Zé Benedito acordou no meio da madrugada. Não foi o barulho da tempestade que o despertou, mas sim um som diferente que vinha cortando o temporal. Era como se alguém tivesse tocando um sino muito grave, um badalar que parecia vir de muito longe, mas que ecoava direto dentro da cabeça dele. Zé Benedito era dono do engenho Santa Rita, uma propriedade antiga no interior de Pernambuco que tinha passado de pai para filho por mais de 100 anos. O engenho não funcionava mais como antigamente. A moenda estava parada há décadas, mas a casa grande e as instalações ainda estavam de pé, cercada por canavial que se estendia até onde a vista alcançava. Era um homem de 48 anos, alto e magro, com as mãos calejadas de tanto trabalho na terra. Tinha herdado a propriedade do pai 5 anos atrás, junto com as dívidas e os problemas que vinham com ela. Mas era teimoso como todo nordestino e não pensava em desistir da terra dos antepassados. A Casa Grande era uma construção colonial imponente, com parede de pedra e cal que tinham mais de 200 anos. Tinha sala grande com teto alto, 3 quartos, uma cozinha espaçosa e uma varanda que dava vista para o pátio interno, onde ficavam os restos da moenda e das caldeiras antigas. Naquela noite de abril, Zé Benedito estava sozinho na propriedade. A esposa, Dona Lourdes, tinha ido visitar a mãe na cidade e só ia voltar na semana seguinte. Os 2 filhos já estavam crescidos e moravam longe, tocando suas próprias vidas. O único funcionário que ainda trabalhava no engenho, seu Raimundo, morava numa casinha no povoado a uns 3 quilômetros dali. O som do sino continuava cortando a noite, regular como batimento de coração, mas muito mais lento. Badalada, pausa, badalada, pausa. Zé Benedito se levantou da cama e foi até a janela do quarto, tentando localizar de onde vinha o barulho. Lá fora, a chuva criava uma cortina densa que dificultava a visão, mas conseguia ver o pátio do engenho iluminado pelos relâmpagos que rasgavam o céu de vez em quando. As estruturas antigas, a moenda, as caldeiras, os tanques de fermentação, apareciam e desapareciam na escuridão como fantasma do passado. O sino continuava tocando e agora Zé Benedito tinha certeza de que o som vinha da direção da capela. A capela de Santa Rita ficava a uns 200 metros da Casa Grande, no meio do canavial. Era uma construção pequena e simples, que os antepassados tinham erguido para proteger a propriedade e abençoar a produção de açúcar. Zé Benedito não era homem supersticioso, mas aquela situação estava muito estranha. A capela estava abandonada há mais de 20 anos,
desde que o telhado desabou parcialmente durante um temporal. Não tinha sino lá dentro, pelo menos não que ele soubesse. E mesmo que tivesse, quem estaria tocando no meio da madrugada, debaixo daquela chuva? Decidiu investigar. Vestiu uma calça e uma camisa, pegou a lanterna e um casaco de chuva e saiu da casa grande. A chuva estava intensa e em pouco segundo ele já estava encharcado mesmo com o casaco. O chão de terra batida do pátio tinha virado um lamaçal que grudava na bota a cada passo. O som do sino ficava mais alto conforme se aproximava da capela. Agora conseguia ouvir que não era um sino comum. O som era mais profundo, mais ressonante, como se viesse de um sino muito grande e muito antigo. E tinha algo no tom que fazia Zé Benedito sentir um arrepio na espinha, uma sensação de que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Quando chegou perto da capela, a primeira coisa que notou foi que tinha luz saindo lá de dentro. Uma luz fraca e amarelada, como de vela, que vazava pelas frestas das tábuas que tampavam a janela quebrada. Isso era impossível. A capela estava fechada há anos e não tinha energia elétrica chegando até lá. Zé Benedito se aproximou devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A porta da capela, que sempre ficava trancada com um cadeado enferrujado, estava entreaberta. O sino continuava tocando lá dentro, e agora ele conseguia ouvir também outro som, como se fosse gente conversando baixinho, murmúrio que se misturavam com o badalar. Chegou até a porta e espiou pela fresta. O que viu fez seu coração quase parar. A capela estava cheia de gente. Devia ter umas 20 pessoas sentadas nos bancos de madeira que tinham sobrado, todas vestidas com roupa antiga, do tipo que se usava no século passado. Homem de terno e gravata, mulher de vestido comprido e chapéu, criança de roupa social. Todos estavam de costas para a porta, olhando para frente onde ficava o altar. E no altar, numa imagem que Zé Benedito nunca tinha visto na capela, estava uma Santa Rita muito diferente da tradicional. Era uma estátua negra, feita de madeira escura, e parecia muito mais antiga que qualquer coisa que ele conhecia da história da propriedade. O sino que estava tocando não era sino comum. Era uma sineta pequena que estava na mão de um homem que ficava de pé ao lado do altar. Um homem alto, magro, vestido com roupa de padre, mas roupa muito antiga, com detalhes que Zé Benedito nunca tinha visto em padre moderno. O que mais impressionava era o silêncio daquela gente toda. Apesar de estar conversando baixinho, era como se as vozes não chegassem até onde Zé Benedito estava. Era como assistir um filme mudo, onde via as bocas se mexendo, mas não escutava as palavras. Zé Benedito ficou ali parado, sem conseguir se mexer, tentando entender o que estava vendo. Aquela gente toda, de onde tinha vindo? Como tinham entrado numa capela que estava trancada? E por que estavam vestidos com roupa tão antiga? Foi quando uma das crianças que estava sentada no último banco virou a cabeça e olhou diretamente para ele. Zé Benedito sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Os olhos da criança eram completamente brancos, sem pupila, sem íris, só uma brancura leitosa que brilhava na luz fraca das velas. E quando a criança o viu, abriu a boca e fez um gesto, como se estivesse chamando ele para entrar. Zé Benedito saiu correndo, não pensou duas vezes, simplesmente deu meia volta e disparou de volta para a casa grande, escorregando na lama, tropeçando, mas sem parar de correr. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Chegou na casa ofegante e trancou todas as portas e janelas. Ficou ali parado na sala, respirando pesado, tentando processar o que tinha visto. Aquilo não podia ser real. Devia ter sido alucinação, algum efeito da chuva e do cansaço. Mas o sino continuava tocando. Mesmo de dentro da casa, mesmo com as portas fechadas, conseguia ouvir o badalar constante vindo da direção da capela. Zé Benedito não dormiu mais naquela noite. Ficou sentado numa cadeira da sala, olhando para a porta, esperando o dia amanhecer. O sino tocou
até pouco antes do sol nascer, quando finalmente parou e o silêncio voltou a dominar a propriedade. Quando clareou, Zé Benedito saiu para examinar a capela. A porta estava fechada e trancada como sempre. Não tinha nenhum sinal de que alguém tivesse estado lá durante a noite. Nem pegada na lama, nem marca de vela derretida, nada. Por dentro, a capela estava do mesmo jeito que sempre tinha estado. Abandona, com banco quebrado, teia de aranha em todo canto e o altar vazio. Não tinha nenhuma imagem de Santa Rita, muito menos aquela estátua negra que tinha visto na noite anterior. Zé Benedito começou a pensar que realmente tinha sido pesadelo. Talvez tivesse cochilado na cama e sonhado com tudo aquilo. Mas a sensação tinha sido tão real, tão vivida, que custava acreditar que fosse só sonho. Decidiu não contar para ninguém. Quem ia acreditar numa história daquelas? Iam pensar que ele tinha bebido demais ou que estava ficando maluco de tanto viver sozinho. Mas 3 noites depois aconteceu de novo. Dessa vez não estava chovendo. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o canavial. Zé Benedito acordou com o som do sino, o mesmo badalar lento e profundo que tinha escutado na noite da tempestade. Tentou ignorar. Puxou o travesseiro por cima da cabeça, mas o som continuava penetrando. Era como se o badalar tivesse vindo de dentro da própria cabeça dele. Finalmente se levantou e foi até a janela. Lá longe, na direção da capela, conseguia ver a mesma luz fraca e amarelada vazando pelas frestas. Dessa vez, Zé Benedito se preparou melhor. Pegou uma máquina fotográfica antiga que tinha guardada numa gaveta, verificou se tinha filme e saiu da casa determinado a descobrir o que estava acontecendo. A caminhada até a capela foi mais fácil sem a chuva. O chão estava seco e firme, e a luz da lua iluminava bem o caminho entre os pés de cana. O sino continuava tocando, chamando ele como um farol na escuridão. Quando chegou perto da capela, viu que a cena era exatamente igual à da noite anterior. A porta entreaberta, a luz das velas lá dentro, e quando espiou pela fresta, lá estavam as mesmas pessoas, sentada nos mesmo lugar, com as mesma roupa antiga. Dessa vez, Zé Benedito prestou mais atenção nos detalhes. As roupas eram realmente muito antigas, do estilo que se usava no começo do século XX. Os homens tinham bigode bem cuidado e cabelo com brilhantina. As mulheres usavam chapéu com véu e luva comprida. As crianças estavam vestidas como pequeno adulto, com roupa formal e postura ereta. E todos eles tinham a mesma característica estranha. Os olhos completamente branco, sem pupila, como se tivessem cego, ou como se a parte colorida dos olhos tivesse sumido. O padre que tocava a sineta também tinha os olhos brancos. Era um homem alto e magro, com cabelo grisalho penteado para trás e rosto comprido e sério. Usava batina preta com detalhes dourados que brilhavam na luz das velas. Zé Benedito levantou a máquina fotográfica e tirou algumas fotos. O flash iluminou a capela por 1 segundo e todas aquelas pessoas viraram a cabeça na direção dele ao mesmo tempo. Foi uma visão aterrorizante. 20 pares de olho branco e sem vida se fixaram nele, e todos abriram a boca ao mesmo tempo, como se tivessem gritado alguma coisa. Mas não saiu som nenhum, só aquele silêncio sepulcral que tornava tudo ainda mais assombroso. Zé Benedito correu de novo, mas dessa vez tropeçou e caiu no meio do canavial. Quando se levantou, olhou para trás e viu que algumas daquelas figuras tinham saído da capela e estavam paradas na porta, olhando na direção onde ele tinha caído. Correu o resto do caminho até a casa, trancou tudo e foi revelar as fotos imediatamente. Tinha um laboratório improvisado num cômodo dos fundos da casa, onde costumava revelar foto da propriedade para documentar a produção. Quando as fotos ficaram prontas, quase desmaiou. Todas elas mostravam apenas o interior vazio da capela. Não tinha gente, não tinha vela, não tinha luz. Só a capela abandona e escura que ele conhecia, mas numa das fotos, no canto direito, conseguia ver uma sombra estranha.
era como a silhueta de uma pessoa, mas meio transparente, como se tivesse feita de fumaça. Zé Benedito guardou as fotos e decidiu que precisava de ajuda. No dia seguinte, foi até o povoado procurar seu Raimundo, o funcionário mais antigo da propriedade. Se alguém soubesse de alguma coisa sobre a história do engenho, seria ele. Seu Raimundo era um senhor de mais de 70 anos que tinha trabalhado na propriedade desde jovem. Primeiro com o pai de Zé Benedito, depois com o próprio Zé Benedito. Conhecia cada canto do engenho, cada história, cada lenda. Quando Zé Benedito contou o que tinha visto, o rosto de seu Raimundo ficou pálido. Seu Zé, disse o velho, o senhor mexeu com coisa que não devia mexer. Essa capela tem história por trás dela que o senhor não sabe. Seu Raimundo explicou que a capela de Santa Rita tinha sido construída em 1890, mas não para proteger a propriedade como todo mundo pensava. Tinha sido construída para apaziguar alguma coisa que tinha acontecido ali. No tempo do bisavô do senhor, contou seu Raimundo, teve uma epidemia muito estranha que atacou os trabalhadores do engenho. Não era doença conhecida, era alguma coisa que fazia o povo ficar com febre alta, delirar e depois morrer em pouco dia. A epidemia tinha matado mais de 40 pessoas em menos de um mês. Entre os mortos estava o padre que benzia a propriedade, Padre Inácio, um homem conhecido na região por seu conhecimento de coisa espiritual. Segundo o que meu pai me contou, continuou seu Raimundo, o Padre Inácio não morreu da epidemia comum. Ele tentou fazer um ritual para parar a morte das pessoas, mas alguma coisa deu errado. Encontraram ele morto na própria capela, ajoelhado na frente do altar, com uma sineta na mão. Depois da morte do padre e do fim da epidemia, as pessoas começaram a relatar acontecimento estranho na região da capela. Luz estranha durante a noite, som de sino tocando sozinho, aparição de gente que já tinha morto. O bisavô do senhor mandou fechar a capela e proibiu qualquer pessoa de entrar lá, explicou seu Raimundo. Mas parece que isso não adiantou muito. De vez em quando, principalmente quando tem tempestade ou lua cheia, o povo escuta o sino tocar. Seu Raimundo disse que tinha uma teoria sobre o que estava acontecendo. Segundo ele, o padre Inácio tinha tentado fazer um ritual para salvar as pessoas da epidemia, mas em vez de curar elas, tinha prendido as almas delas num lugar entre a vida e a morte. As pessoas que morreram da epidemia não conseguem descansar em paz, explicou. Elas ficam presas na capela, tentando terminar alguma coisa que ficou incompleta. E o padre Inácio fica lá com elas, tentando completar o ritual que começou, mas nunca conseguiu terminar. Zé Benedito escutou a história em silêncio, tentando processar tudo. Se isso fosse verdade, significava que a capela estava realmente assombrada e que as aparições que tinha visto eram alma de gente que tinha morrido há mais de 100 anos. E tem mais uma coisa, continuou seu Raimundo. Meu pai sempre disse que o ritual do padre Inácio só vai ser completado quando um descendente da família fizer alguma coisa para libertar essas almas. Até isso acontecer, elas vão continuar aparecendo. Zé Benedito voltou para casa com a cabeça cheia de pensamento. Se a história de seu Raimundo fosse verdade, ele tinha uma responsabilidade com essas almas que estavam presas há mais de um século. Mas como ia fazer para libertar elas? Decidiu pesquisar mais sobre a história da família e da propriedade. Nos arquivos que guardava no escritório da Casa Grande, encontrou documento antigo que confirmavam parte da história que seu Raimundo tinha contado. Havia registro de uma epidemia que tinha atingido a propriedade em 1891, causando a morte de 43 pessoas, incluindo o padre Inácio Silva Santos. Havia também registro da construção da capela no mesmo ano e uma nota curiosa sobre providência espiritual necessária para a proteção da propriedade. Mas o documento mais interessante era uma carta que o bisavô tinha escrito para um parente na capital, descrevendo os eventos inexplicáveis que tinham acontecido
após a morte do padre. A carta mencionava aparição de alma penada, som de sino fantasma e a decisão de selar a capela até que uma solução definitiva seja encontrada. Zé Benedito percebeu que a situação era mais séria do que tinha imaginado. Não era só uma assombração qualquer. Era um problema de família que tinha passado de geração em geração sem nunca ser resolvido. Decidiu procurar ajuda especializada. Na cidade, conseguiu o contato de um padre que era conhecido por lidar com um caso de espiritualidade, Padre Antônio. Um homem idoso que tinha estudado teologia e história religiosa. Quando Zé Benedito contou a história, o padre escutou com atenção e fez várias perguntas sobre detalhes específicos. Queria saber sobre o número de pessoas que apareciam, sobre as roupas que usavam, sobre o comportamento delas. Pelo que você descreveu, disse o padre, essas almas estão realmente presas entre dois mundos. O ritual que o padre Inácio tentou fazer há mais de 100 anos criou um tipo de prisão espiritual. Elas não conseguem passar para o outro lado porque o ritual nunca foi completado. O padre explicou que havia uma maneira de resolver a situação, mas ia exigir coragem e preparo espiritual. Zé Benedito teria que entrar na capela durante uma das aparições e completar o ritual que o padre Inácio tinha começado. Não vai ser perigoso fisicamente, explicou o padre, mas vai ser uma experiência intensa espiritualmente. Você vai ter que enfrentar essas almas cara a cara e ajudar elas a encontrar paz. O padre deu instruções detalhadas sobre como proceder. Zé Benedito teria que esperar a próxima lua cheia, entrar na capela durante a aparição e recitar palavra específica em latim que iam completar o ritual interrompido. Lembre-se, disse o padre, essas almas não são malévolas. Elas estão sofrendo, presas há mais de 100 anos. Você vai estar fazendo um ato de caridade cristã, libertando elas do sofrimento. Zé Benedito passou 2 semanas se preparando. Decorou as palavras em latim, fez jejum e oração, como o padre tinha recomendado, e se fortaleceu mentalmente para o que ia enfrentar. Quando chegou a noite da lua cheia seguinte, saiu da casa grande determinado a resolver aquela situação de uma vez por todas. O sino já estava tocando quando chegou perto da capela, e a luz familiar vazava pelas frestas da janela. Dessa vez, em vez de espiar pela porta, Zé Benedito empurrou ela e entrou na capela. O que viu foi ainda mais impressionante do que das outras vezes. A capela estava realmente cheia de gente, mas agora que estava lá dentro, conseguia ver detalhes que não tinha notado antes. As pessoas tinham roupa de época, mas estavam gastas e desbotadas, como se tivessem usado a mesma roupa por mais de 100 anos. E todas tinham uma expressão de cansaço profundo no rosto, como se estivessem esperando por alguma coisa há muito tempo. Quando Zé Benedito entrou, todas elas viraram para olhar para ele. Mas dessa vez, não havia medo nem surpresa nos olhos brancos. Havia esperança. O padre Inácio, que estava no altar com a sineta na mão, fez um gesto para Zé Benedito se aproximar. Era como se estivesse esperando por ele há décadas. Zé Benedito caminhou pelo corredor central da capela, passando entre os bancos onde as almas estavam sentadas. Podia sentir a presença delas, uma energia fria, mas não malévola, apenas cansada e ansiosa. Quando chegou no altar, o padre Inácio estendeu a sineta para ele. Zé Benedito pegou o objeto e sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Era como se tivesse conectado com a energia de todas aquelas almas ao mesmo tempo. Começou a recitar as palavras em latim que o padre Antônio tinha ensinado. Conforme falava, sentia que não era só ele pronunciando as palavras, mas como se o próprio padre Inácio estivesse falando através dele, completando finalmente o ritual que tinha começado há mais de um século. À medida que o ritual progredia, alguma coisa extraordinária começou a acontecer. As almas começaram a brilhar, uma luz suave e dourada que saía de dentro delas.
e conforme a luz ficava mais forte, elas começaram a sorrir. Era a primeira vez que Zé Benedito via a expressão de felicidade naqueles rostos. Os olhos brancos começaram a recuperar a cor, e por um momento ele conseguiu ver como essas pessoas tinham sido em vida. Trabalhador do engenho, família com criança, gente simples que tinha sido vítima de uma tragédia. Quando terminou de recitar as palavras finais do ritual, a luz que saía das almas ficou tão intensa que Zé Benedito teve que fechar os olhos. Quando abriu de novo, a capela estava vazia e escura. Mas não era o vazio triste e abandono de antes. Era um vazio em paz, tranquilo. Zé Benedito podia sentir que alguma coisa fundamental tinha mudado naquele lugar. Saiu da capela e caminhou de volta para a casa grande. Pela primeira vez em semana, conseguiu dormir uma noite inteira sem ser perturbado por sino fantasma ou aparição. No dia seguinte, voltou à capela para verificar se tudo estava realmente resolvido. A construção continuava em ruína, mas havia alguma coisa diferente no ambiente. O ar parecia mais leve, menos carregado. E no altar, onde antes não tinha nada, agora havia uma pequena imagem de Santa Rita, não a estátua negra e misteriosa que tinha visto durante as aparições, mas uma imagem simples e serena. Zé Benedito decidiu restaurar a capela, não para uso religioso regular, mas como um memorial para as pessoas que tinham morrido na epidemia de 1891. Consertou o telhado, pintou as paredes, arrumou os bancos e colocou uma placa contando a história do que tinha acontecido ali. Seu Raimundo ficou muito impressionado com a transformação. Seu Zé, disse o velho, em 70 anos trabalhando aqui, nunca vi a capela com essa energia boa. Parece que finalmente encontrou paz. A partir daquela noite, não houve mais aparição na capela de Santa Rita. O sino fantasma nunca mais tocou. As luzes estranhas nunca mais apareceram. O engenho Santa Rita finalmente estava livre do peso do passado. Mas a experiência tinha mudado Zé Benedito profundamente. Sabia agora que existiam forças no mundo que estavam além da compreensão comum. E que às vezes era preciso coragem para enfrentar essas forças e trazer paz para os que estavam sofrendo. Começou a estudar mais sobre a história da propriedade e da região, documentando as histórias que os mais velhos contavam, preservando a memória de gente que tinha vivido e trabalhado naquela terra ao longo dos séculos. A capela se tornou um lugar de visitação, onde gente da região vinha para conhecer a história e prestar homenagem às vítimas da epidemia de 1891. Zé Benedito sempre fazia questão de contar a história completa, incluindo a parte sobre as almas que tinham ficado presas e como tinham sido finalmente libertadas. A gente tem responsabilidade com o passado, costumava dizer. Não pode simplesmente ignorar o sofrimento de quem veio antes da gente. Às vezes, é preciso ter coragem para enfrentar os fantasmas do passado e dar para eles o descanso que merecem. Anos depois, quando Dona Lourdes voltou definitivamente para a propriedade, ela também notou a diferença no ambiente. Essa casa está mais acolhedora, disse ela. Parece que uma tristeza antiga foi embora daqui. Os filhos de Zé Benedito, João e Maria, voltaram a visitar a propriedade com mais frequência, trazendo os netos para conhecer a história da família. A capela restaurada se tornou um ponto central da propriedade, um lugar de reflexão e memória. Zé Benedito envelheceu na propriedade, mas nunca mais se sentiu sozinho. Sabia que tinha cumprido uma missão importante, que tinha dado paz à alma que sofriam há mais de um século. E toda noite, antes de dormir, olhava na direção da capela e agradecia pela oportunidade que tinha tido de fazer a diferença. O engenho Santa Rita continua funcionando até hoje, não mais produzindo açúcar, mas como um local de preservação histórica e turismo rural. A capela de Santa Rita foi totalmente restaurada e é considerada um dos patrimônios religiosos mais interessantes da região.
E Zé Benedito, agora mais velho e mais sábio, sempre faz uma oração na capela toda noite antes de dormir, agradecendo pela oportunidade que teve de ajudar aquelas almas a encontrar paz e pedindo proteção para todos que vivem e trabalham naquela terra abençoada. Porque aprendeu que o verdadeiro valor de uma propriedade não está só na terra e nas construções, mas também na história e nas pessoas que passaram por ali e na responsabilidade que cada geração tem de honrar a memória de quem veio antes.